Olá, seja bem-vinda a mais um episódio aqui do Cantares 4. Antes desse vídeo começar, eu já quero falar que agora nós nos tornamos melhores amigas. Mas, amiga, não somos melhores amigas falsas, somos sinceras, ok? Eu vou, tentar correr nesse vídeo porque eu tenho um roteiro. Não ligue se eu estiver olhando pra baixo, que eu tô com muito temor a Deus. Eu quero passar exatamente tudo que eu escrevi aqui. Então, se eu olhar pra baixo, já sabe. Miga, você gostou da minha decoração? Não deu um arzinho de vintage, aesthetics? Em um vídeo meu, respondendo caixinha de perguntas do Instagram sobre amizades, tava tudo branco. Falei, não, vamos pôr uma luzinha assim? Só que, os abajur aqui de casa é tudo torto. Vai ter que ficar assim mesmo, amiga. Você liga? Eu não ligo. Amiga, bom, vamos pro vídeo. Esse vídeo hoje a gente vai falar sobre traição. Eu quero focar em traição que envolve relacionamento, tá bom? Que envolve namoro, noivado, sabe? Mas existe também amizade. Você pode aplicar algumas coisas aqui do que eu vou te falar, mas é um pouco mais específico em namoro. Mas fica aí, tá bom? Se foi por amizade, por parente, tudo mais, tá bom? Não quero falar de casamento, porque, amiga, casamento envolve outro esquema. Traição envolve outra coisa. Eu não sou casada, então eu sinto que eu não tô na hora de falar disso, tá? Quando eu casar, eu prometo, amiga, que eu trago mais assuntos sobre casamento. Então, amiga, cara, traição ali é algo muito complexo de se falar e de se viver, porque é algo que, machuca, dói muito a traição. É algo tão complexo que quando uma mulher passa por isso, você parece que perde a expectativa em um futuro relacionamento. Você fala assim, meu Deus, agora eu tô com muito medo. Será que o meu futuro marido vai me trair? Será que isso vai acontecer? Parece que é uma dor que nunca vai parar de doer, sabe? Do nada eu tô vivendo minha vida normal e pá, eu lembro do nada disso. Aí a nossa mente começa a alimentar pensamentos daquele momento e de quando você descobriu, e é muito dolorido de falar, sabe? Só que, amiga, o que eu quero realmente te trazer aqui é conselhos cristãos. Eu vou te trazer conselhos daquilo que o Senhor fala, pra você aprender a lidar com isso e não ser otária. O cara, ele te machucou, a pessoa te machucou. Você não vai sair igual ele, tá bom? Pelo menos aqui desse vídeo não é isso que eu quero te ensinar. Você não vai sair uma otária igual ele é. Igual ele foi. Amiga, e o que acontece geralmente? Sabe? Você já chegou a conversar com alguém sobre isso que aconteceu? Vamos supor que tu foi traída, tá bom? Seu boy lá te traiu. E você vai conversar com uma sua amiga, tá bom? Você vai conversar com a tua amiga, que na verdade não é amiga, tá bom? Porque se fosse amiga, não falaria isso pra você. Mas pode acontecer da sua melhor amiga virar e falar assim, nossa, amiga, ele fez isso com você? Por que você não vai lá beijar, então, o melhor amigo dele? Por que você não vai transar com o melhor amigo dele? Ele te traiu? Amiga, vamos sair pra balada, filha. Vamos hoje, se arruma aí, vamos pra balada, vamos beber todas, vamos postar stories juntas, e é isso que acontece. Eu já passei por isso de traição, tá bom? Por uma pessoa que eu gostava muito. Eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente, eu preciso seguir o roteiro aqui. Mas, amiga, se você for buscar conselhos em pessoas erradas, é isso que eles vão te falar. Eles vão falar assim, vai pagar na mesma moeda, paga, dá o troco, filha, vai. E isso que ela fala é algo que não condiz com o Senhor, tá bom? Não condiz com o nosso Pai. Nesse vídeo eu não quero trazer isso pra você, não vou falar pra você pagar na mesma moeda. Porque, amiga, quando você trata a pessoa da mesma forma que ela te tratou, tu tá agindo igual ela tá agindo, você tá saindo otária, ridícula, da mesma forma que ele agiu. É muito zoado, amiga. É muito feio. Cara, você conhece alguém que passou por um relacionamento, terminou o relacionamento, no dia seguinte já tá na balada, postando stories com outra pessoa. Vai lá e tira foto do combão da balada, tipo, eu terminei, mas eu tô bem, galera. Terminei, tô aqui já pegando várias. Muitas, amiga, presta atenção no que eu vou te falar. Muitas pessoas fazem isso. E eu quero falar pra você, amiga, parar com isso. Se você pensa nisso, se você está agindo conforme ele agiu, pagando na mesma moeda, para com isso, amiga. Eu quero que você entenda uma visão. Você sabe a diferença entre uma pessoa crente e uma pessoa cristã? Sabe o que significa ser cristão? Você já deve ter ouvido isso em alguma pregação. Amiga, ser cristão significa a gente ser mini Cristo. O que isso significa? Que nós somos imagem e semelhança do Senhor, nós estamos aqui na terra para ter um relacionamento com ele, mas também pregar o evangelho. E como que a gente fala sobre ele para as outras pessoas? Não apenas de palavras. Palavras não é o point, não é o âmago,
o centro disso, mas sim as ações. Então, quando você tá pagando a mesma moeda, você não tá agindo igual Deus. Você não tá. Isso serve para algumas meninas que estão ouvindo agora isso. Você quer tanto evangelizar, mas você não tá mostrando o Senhor em ações, mas você só mostra em palavra. Então, amiga, o que eu quero que você entenda é que a partir de agora, em cada situação que você for passar da sua vida, amiga, presta atenção no que eu vou te falar agora. Você pegue cada situação da sua vida, independente se ela é pequena ou é grande. Você vai se perguntar o que Jesus faria. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém falando isso. Mas eu quero que você pegue isso e leve na sinceridade, amiga. Mesmo que seja uma situação pequena. O que Jesus faria? Putz, o cara me deu 5 centavos a mais. O que Jesus faria? Jesus vai devolver ou Jesus vai sair sem saber o que aconteceu, ignorando o que aconteceu? Amiga, nesses momentos que a gente tem que, cara, pegar a nossa carne e falar assim, ô filha, sai daqui e vamos ver o que o Senhor faria. Jesus fez isso no deserto, amiga, quando ele tava sendo tentado. Satanás chegou assim e falou assim, imagina só, Jesus morrendo de fome 40 dias sem comer. Eu fico 2 horas e já fico nervosa, imagina 40 dias. Chegou, Satanás falou assim, e aí, parceiro, ó, se você é filho de Deus mesmo, transforma essa pedra em pão, filho. Come, tu não tá com fome? Jesus, ele podia ter feito isso. Ele é Deus. Mas, cara, ele simplesmente ignorou aquilo que a carne dele tava pedindo e olhou para aquilo que o Senhor dizia. E ele respondia, está escrito. Então, olha o baita exemplo, amiga, da gente simplesmente tirar o olhar do que a nossa carne tá pedindo, a vontade da minha carne tá pedindo a vingança, então eu vou lá beijar o melhor amigo dele. Não, né, amiga? Mas agora tu tira o olhar daqui, vamos lá, Senhor, o que o Senhor faria? Entenda uma coisa, Deus nos chama para ser diferente, separadas, santas. Você sabe o que significa santidade? Ser separada. Deus tem esse chamado pra gente. Ser diferente. Então, seja diferente. Cara, pode talvez doer em você, porque ele te machucou, tu quer ver o mal dele. Só que tu quer ser o juiz, amiga. O juiz é o Senhor. Olha que legal que vai falar lá em Romanos 13:14. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer o desejo da carne. Faz uma tatuagem no seu olho, pra todos os dias você olhar e lembrar. Eu sei, amiga, que a traição, ela dói muito. Amiga, a traição dói. Ela dói muito. Porque, cara, quando uma pessoa ela te trai, é como se ela não falasse em palavras pra você, mas falasse em ações na tua cara, que ela não vê valor em você, que ela não te respeita. Cara, ela tá cagando pra que Deus diz sobre o seu valor. Ela tá falando, ô fulana de tal, eu não te valorizo. Eu tô cagando pra você e principalmente, eu não te amo. Tem muitas meninas que levam um monte de chifre em relacionamento e ainda perdoam o cara, porque diz ele que vai mudar. Eu falo de perdoar e reatar o relacionamento. Amiga, uma traição... Como assim? Como que você não enxerga o caráter do cara aí? Mas, amiga, vai de você. Se você vai querer pagar na mesma moeda, né? Porque junto com Satanás... Ou então você vai seguir a direção de buscar a cura no Senhor. Ainda em Romanos vai falar, não pagam o mal com o mal. O nosso Deus, amiga, ele é diferente. Enquanto há religiões que não tocam nisso, que simplesmente a pessoa faz macumba pra outra morrer, que faz não sei o que ritual ali pra outra pegar doença, que faz não sei o que lá, não sei o que lá. Cara, o nosso Deus, o Deus dos deuses, o Deus com D maiúsculo, ele fala assim, se o teu inimigo estiver passando fome, dê o que comer. Se o teu inimigo tá passando sede, dê água pra ele. Existe Deus assim, amiga? Então aqui você tem 2 opções de caminho. Ou tu vai buscar cura no lugar errado, com as pessoas erradas, ou tu vai buscar cura no Senhor. Eu amo falar que ele é especialista em seres humanos, porque ele nos criou. Eu particularmente, amiga, eu tinha o livre-arbítrio de eu fazer o que eu quiser após esse acontecimento de traição que aconteceu. Só que, amiga, eu tomei uma decisão que eu nunca imaginei que eu tomaria, sabe? A primeira vez, assim, que eu lidei com a traição, que, cara, foi o momento em que eu mais me rendi ao Senhor. Eu, por exemplo, tinha essa informação da minha cabeça pra não pagar o mal com o mal. Só que nesse momento de lidar com traição foi quando eu mais vivi
isso, sabe? Põe em prática. Parece que quanto mais a gente nada contra a maré, não fazendo aquilo que a gente estava acostumado a fazer, mais a gente depende do Senhor e a gente é moldado por Ele. Cara, eu nunca vi o Senhor me curando e me usando tanto naquela época. Mas lembro que eu ficava muito, muito, muito mal. Só que, cara, ao invés de eu descontar em nicotina, em bebida, eu lembro que eu sentia e já entregava pro Senhor. Eu entregava pro Senhor. Pai, eu tô me sentindo suja. Eu te entrego, Pai. Me ajuda nisso. Senhor, eu tô com carência. Eu te entrego, Senhor, me ajuda nisso. Senhor, eu não tô conseguindo perdoar. Eu te entrego, Senhor. E, cara, eu lembro que uma das minhas orações mais fortes era pra que eu não agisse da forma como ele agiu comigo. Por exemplo, assim, de me entregar às pessoas. Eu digo de forma sexual. Porque tem muita gente que lida com um término de relacionamento meio que descontando em outras pessoas, sabe? Ah, eu terminei aqui com a minha namorada. Aí o que o menininho faz? Ele vai e pega várias outras. Parece que ele é levado por isso. Por pura carência, ou então tá com raiva, eu tô com raiva, então eu vou lá descontar, eu vou beijar, transar com todo mundo. Eu falei disso num vídeo sobre como lidar com o término de relacionamento. Eu te indico a assistir isso. Vou pegar uma parte do conteúdo desse vídeo pra você entender melhor o porquê que eu fazia aquela oração de Senhor, não permita que eu venha me entregar sexualmente às pessoas. É porque, amiga, quando a gente tá num namoro, envolve muito amorzinho, não é? É beijinho ali, beijinho ali. E quando nós lidamos com o término desse relacionamento, o nosso cérebro, ele entra em abstinência, ele vai entrar em choque. Porque vai falar assim, putz, como assim, meu? Eu recebia isso, que é dopamina, oxitocina, serotonina. Ele vai falar, meu, eu vivia tudo isso, eu não sinto, eu não vivo mais isso, eu não tô recebendo mais disso, eu quero. E ele vai ficar em choque, porque acabou, você terminou com a pessoa. E ele vai entrar em abstinência. E é isso que acontece com a carência, que muitas pessoas têm após o término. E eu, graças ao bom Deus, não pensei nisso em nenhum momento. Em nenhum momento eu pensei, dane-se, vamos lá pegar todo mundo, sabe? Era tão sério isso, amiga, que eu, por exemplo, não conseguia assistir série romântica igual dorama. Eu amo dorama. Meu Deus, gente, eu amo dorama. Eu tinha muitas coisas contra pessoal dorameiro. Só que, cara, o dorama é tão legal. Eu falo assim, os cristãos, a gente tenta fugir, né, de filme mais de 18, que tem cena sexual. A gente tenta fugir disso. Aí o que restou pra mim foi dorama. Inclusive, amiga, se você sabe de algum filme aí legal que não tenha nada sexual, nada dessas coisas, sabe? Me indica, amiga. Eu encontrei isso nos doramas. O meu dorama favorito é Beleza Verdadeira. Qual que é o seu, amiga? Deixa aí nos comentários que eu vou assistir. Eu preciso de dorama novo. Então, por exemplo, eu mal conseguia assistir dorama. Uma vez eu tava assistindo eu comecei a me sentir triste, sabe? A me culpar, a pensar um monte de coisa. Aí o Espírito Santo veio pra mim e falou assim, ô, Giovana, o que você tá sentindo? Falei, eu tô mal, Senhor. Eu tô muito mal mesmo. Ele falou, porque esse filme, essa série tá lembrando disso pra você. Eu falei, nossa, verdade, Pai. Às vezes a gente tem que ser radical, amiga. Amiga, a gente tem que tomar muito cuidado aonde a gente coloca o nosso coração. Séries e filmes é um gatilho. Agora, voltando lá pro assunto da traição. Não vamos falar de dorama mais, né? Amiga, um tempo atrás, uma amiga minha, ela me mandou mensagem. Ela sempre manda mensagem pra pedir conselho, né? Eu fico pensando assim, Vamos estudar psicologia? Porque ela só vem atrás de conselho. E ela contou uma história basicamente assim, em que ela tava começando a gostar de um menino, eles estavam conversando por alguns meses, 2 meses, tá? E ela começou a sentir algo pelo menino, só nas conversas, sabe? Via ele pessoalmente, no lugar onde ela estuda. E ela foi desenvolvendo sentimentos por ele. E dizia ele, pela conversa, que também sentia por ela. Só que aí, certa vez, eles foram numa festa lá da faculdade deles e esse menino, ele foi, beijou a minha amiga por um momento e passou alguns minutos lembrando que ela sentia algo por ele. Pra ela, eles iam namorar, sabe? Sabe quando você sente que bate com a pessoa? Pois bem, aí passou alguns minutos, o menino foi e beijou outra menina. E adivinha quem que viu isso?
a minha amiga. E, amiga, isso parte meu coração. Meu Deus do céu. Porque a forma que ela falou isso pra mim, ela tava muito chateada. Sabe? É como se a gente se sentisse usada pela pessoa. Eu já vivi isso na minha vida mundana, antes de Cristo, de sair me entregando pras pessoas e ter esse sentimento de vazio. De falar, putz, eu fui usada. E, amiga, eu não quero que você seja nenhuma das pessoas dessa história. Sabe? A menina que foi traída e nem o menino que foi tão escroto ao ponto de só buscar prazer, de beijar minha amiga e sair beijando outras pessoas em menos de segundos. Amiga, parte muito o meu coração ver isso. Eu tenho um costume muito legal. Na hora que eu vou dormir, eu coloco meu travesseiro normal e do meu lado esquerdo eu coloco um travesseiro vertical. E adivinha o que eu faço, amiga? Eu vou e chamo o Senhor pra deitar comigo. Eu sinto ele deitando na cama comigo e através desse travesseiro eu abraço esse travesseiro como se fosse o Senhor, sabe? Mas é o Senhor. Pode me chamar de doida, paranoica, mas eu sei que é o Senhor. Meu Deus do céu. É tão bom dormir com o Senhor. Faz isso, amiga. Convida ele. Sei lá, eu deito no peito dele, eu começo a conversar com ele. E certa vez eu fiz isso, amiga. Fui, deitei, chamei ele e a gente tinha conversado. Se eu não me engano, amiga, eu não quero mentir aqui. Se eu não me engano, a gente tinha falado sobre relacionamento. Eu tava orando pelo meu futuro marido, conversando sobre relacionamentos com ele. E ele virou pra mim e falou assim, na hora que eu deitei e encostei nele: filha, você é tão valiosa, como que eu posso te entregar pra qualquer um? Meu, aquilo ali me quebrou, me despedaçou de vez. Acorda, amiga, do que eu tô falando, presta atenção. Só de eu passar em frente, assim, das baladas e ver essas meninas que elas conseguem se entregar pra qualquer homem, se entregando pra qualquer homem, entregando o coração pra qualquer homem, por um determinado momento, porque você sabia que quando você beija uma pessoa, tu tá expondo teu coração a isso? Meu, é como se eu visse o Senhor chorando, vendo essas meninas hoje em dia, porque pensa só, amiga, eu não sei se você é mãe, eu não sei se tem algum homem assistindo aqui, se você é pai, mas imagina só, cara, Salmo 139 fala assim: tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe, eu te louvo porque tu me fizeste de forma assombrosamente maravilhosa. E amiga, você sabe que nós cristãos, a gente tem em nós a Bíblia como autoridade máxima. Eu vivo conforme o que a Bíblia diz. Se a Bíblia virar e falar assim: ô filha, na verdade o céu ele não é azul, ele é rosa, você tá enganada. Eu vou acreditar que o céu é rosa. Eu vou falar, então o céu é rosa, Senhor. Se o Senhor disse, é verdade. Então, quando o Senhor fala lá em Salmo 139, que nós fomos feitas de forma assombrosamente maravilhosa, ou então em Provérbios 31, que diz que a mulher é mais preciosa que os rubis, a gente acredita. Eu creio. Então, amiga, imagina só ele olhando pra essas meninas que se entregam fácil hoje em dia. Oh, Jesus, isso é desperdício, meu pai. Quanta menina linda que tem por aí que sai se entregando pra qualquer um, que posta foto seminua, sabe? Tem homem que printa a tela e vai se masturbar com isso, faz tanta maldade através de uma simples foto, que zoa a menina. Vamos lá. Meu, hoje em dia o sexo ele é feito em qualquer lugar, amiga, pelo amor de Deus, cara. Como pode a minha mulher se entregar assim, sabe? Eu sei que envolve muita coisa de também paternidade, orfandade, só que eu imagino o Senhor chorando quando vê isso. E eu preciso, amiga, que você que tá assistindo esse vídeo, você se levante e pregue o evangelho, porque esta palavra precisa chegar a essas meninas. Tem meninas que não sabem, tem meninas que pensam que tem que fazer pra receber o amor de Deus. Tem meninas que não sabem o valor delas, e você precisa se levantar e pregar o evangelho. O Senhor, ele te capacita. E no início, eu lembro que eu criei o perfil do Cantares 4, e eu fiquei... E no dia seguinte eu desativei ele, porque eu não me sentia capaz. Eu fiquei com ele desativado por uns 5 meses. Até entender que o Senhor nos capacita. Mas enfim, amiga, agora voltando sobre o assunto da traição. Igual eu te disse, amiga, a traição dói, porque a gente fica com medo disso acontecer de novo, sabe? E, cara, é tão ruim que a gente não quer desejar pra ninguém isso. E, amiga, algo que mudou a minha vida... E eu fiz, e eu te indico a fazer. Parece que a gente não vê muita mudança quando a gente faz isso em aspecto carnal. Eu acho que vamos
Vamos tentar isso, essa palavra. Mas eu sei que mudou muito na minha vida espiritual. Que foi, amiga? É difícil, tá? Mas é você perdoar a pessoa que te traiu. Porque muita gente vai falar pra você fazer a mesma coisa. Levou um tempo pra eu perdoar essa pessoa, sabe? Porque eu ficava muito magoada, eu ficava relembrando. Eu ficava com raiva da pessoa. Só que, cara, eu não sei como. É muito Espírito Santo isso, sabe? Sabe quando você fala, não sei como? Não sei como isso aconteceu? Pode ter certeza que foi o Espírito Santo, tá? Eu não sei como, mas eu me coloquei em uma posição de perdoar. Conforme eu declarava perdão, eu repetia isso pra mim, parecia que tudo ia ficando bem. Então, por exemplo, eu relembrava daquilo que ele fez, só que eu declarava perdão, eu falava, eu te perdoo, eu te perdoo. Eu relembrava daquilo, mas eu falava, eu já te perdoei. É como se eu destruísse futuras ações minhas que eu poderia fazer futuramente que seriam ruins. Então, se eu não tivesse perdoado, eu poderia ter feito coisas ruins futuramente. Ficar falando mal dele. Eu encontrei com ele no lugar, eu vou ficar falando mal, eu vou brigar com ele, sabe? Quando a gente perdoa, isso é evitado. A gente é curado por dentro, amiga. Eu não sei explicar Deus. Cara, não tem como a gente explicar Deus, às vezes. A gente nunca vai entender 100% Deus. E eu sempre relembro daquele versículo que fala que é o Espírito Santo que nos convence. Então, amiga, o primeiro passo é você perdoar. E quando, amiga, você perdoa, é como se toneladas estivessem saindo de dentro de você. Se você já fez isso, você sabe o que eu tô falando. Mas se você não fez, aproveita essa oportunidade. Pega alguém que você precisa perdoar e declara perdão. E ao mesmo tempo que você declara perdão, o Senhor vai te curando. Então vai pedindo por cura. Me ajuda, Senhor, a lidar com isso. E isso, amiga, ao mesmo tempo que saem 1000 toneladas de você, você vai se tornando mais igual Jesus. Isso é incrível. Sabe aquelas esculturas de gesso que antigamente, que eles pegavam uma faquinha assim e ia contornando até ficar o personagem? É isso que acontece. O Senhor, ele vai te mudando. Então, pelo amor de Deus, amiga, deixa Deus trabalhar em você nesse momento. Não saia como a escrota dessa história. Entregue tudo ao Senhor. E, amiga, através disso, você pode tirar uma lição disso. A partir desse momento, amiga, busque o direcionamento do Senhor. Para relacionamentos, para qualquer área da sua vida, busque a direção do Senhor. O que mais que eu e você podemos tirar disso? Cara, buscar depender do Senhor para isso. Buscar a depender do direcionamento do Senhor. Você merece um homem que te valoriza. E você merece um homem que tá no Senhor. Um homem que entende isso. O casamento, ele representa o amor de Jesus pela igreja. E Jesus se entregou pela igreja. No casamento, o homem é como se ele fosse Jesus. E Jesus, ele não trai o teu homem, amiga. Não vai te trair, ele nem vai pensar nisso. O que ele vai pensar é, se puder, eu te entrego tudo, minha esposa. Eu me entrego por você, eu me sacrifico por você. E esse é o momento perfeito para você se aprofundar no Senhor. Porque quando, amiga, você tá aprofundada no Senhor, ele mostra o seu valor. Ele mostra os pensamentos que ele tem sobre você. O discernimento do Senhor é essencial. Você sabia que quando você vai descobrindo a tua identidade em Deus, você não permite que qualquer pessoa mexa com você? Amiga, tudo muda quando a gente tá nele. Sem ele, eu não estaria bem. Eu teria lidado de uma forma totalmente diferente, na qual o meu passado lidava com as coisas. E, amiga, quando a gente tá nele, todo esse medo que a gente tem, ele meio que acaba. Porque o Senhor, ele nos enche de expectativa. Então, por exemplo, o medo da gente nunca se relacionar, nunca ser amada por alguém, ele é quebrado. Porque o Senhor, ele nos enche de expectativa. Será que você entende, amiga, o que eu quero falar? Enfim, amiga, você entende o quão essencial é agora você estar mais aprofundado em Deus para que isso não venha se repetir? Busca a tua identidade nele, isso é tão essencial, amiga, é tão essencial isso. Então, eu vou resumir pra você em 5 tópicos tudo que eu falei aqui. Espero que você esteja anotando, viu? O que eu tô falando nesse vídeo. Então, amiga, vamos lá. Eu puxei aqui e se eu pudesse resumir esse vídeo em 5 tópicos de tudo que eu falei, seria: não pague na mesma moeda, perdoe a pessoa, busque no Senhor. A partir de agora, aprendeu? Busque com o Senhor. Busque a cura disso no Senhor. Porque eu acredito que o teu emocional esteja abalado, assim como esteve o meu. Assim como estava o meu. E, amiga, se aprofunde em relacionamento no Senhor. 5 chaves que você precisa, amiga, pra,
melhorar nisso. Amiga, tudo vai ficar bem, porque o Senhor, Ele se importa com a gente. É incrível, cara, porque a gente erra e Ele ainda se mostra disponível, de braços abertos pra recolher a gente de volta, sabe? E Ele tá muito disposto, amiga, Ele tá muito disposto a te ajudar nisso, sabe? E eu quero que você entenda, talvez você seja igual a mim, que quer tudo pra agora. Eu quero ser curada agora, eu quero esquecer agora. Só que eu quero que você entenda que é um processo e que esse processo você precisa viver ele. Você precisa ver, amiga, porque dia após dia, em cada fase desse processo, tu vai vendo a bondade do Senhor. Você vai vendo... ajudou muito na minha identidade isso, sabe? Ajudou muito esse processo, me ajudou muito na minha identidade em Deus. Tá, e amiga, não se submeta mais. Lembre que eu falei, busque no Senhor. O Senhor não erra, Ele não erra. Não se submeta mais, amiga, a um homem que possa te trair, tá bom? Enfim, amiga, muito obrigada por esse vídeo. Se puder, deixa um like aí pra me ajudar, tá bom? E compartilha com a sua amiga. Eu te amo muito, só que Jesus te ama muito mais. Tchau!